dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo, sequência dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? No primeiro vídeo da semana passada eu falei sobre a Torneio Galáctico e os Cavaleiros Negros. Hoje focarei um pouco mais nos Cavaleiros de Prata. Vamos nessa? Vamos lá. Cara, eu vou baseado no mangá, como sempre, né, que é a obra oficial. Temos 4 volumes apenas dos Cavaleiros de Prata aqui na obra oficial, né, que é a saga deles. E vou falar um pouco do que eu acho aqui da minha opinião, tá? Continuando do que eu falei da semana passada, dos outros arcos, né? Aqui é uma diferença gigantesca, tá? Que os Cavaleiros de Prata, infelizmente, pra mim pelo menos, eu gosto muito das armaduras de prata. Acho que elas têm um design muito legal. Infelizmente, na obra inteira de Cavaleiros, eles sempre foram muito subestimados. Sempre foram muito menosprezados, tá? Porque eu falei, poderiam ser muito mais bem aproveitados na obra. Em nenhum momento eles são bem aproveitados, tá? Para não falar que nenhum, tem um ou outro ali que tem uma importância um pouco maior, mas no geral são bem ruizinhos. Então vamos lá. Uma coisa que eu vou ressaltar aqui, os Cavaleiros de Bronze, eles lutam contra os Cavaleiros de Prata. Cada um tem o seu destaque em um certo momento. E após a luta contra o Ikki, a primeira coisa que eu quero falar, que é uma coisa que não me entra na cabeça até hoje, e espero que se alguém entender isso, passe para mim também lá, como foi. Porque o que acontece? Assim que acabar a luta do Seiya contra o Ikki, dos Cavaleiros de Bronze contra o Ikki lá no Monte Fuji, acontece um terremoto, as pedras caem lá, esmagou todo mundo, morreu, acabou. Só que aí mostra que o Cavaleiro de Mu, né, o Mu de Ares, ele estava ali, que é o cara que consertou as armaduras, ele estava ali, ele salva os Cavaleiros de Bronze. Mas aí que está interessante a ideia. Ele salva também os Cavaleiros Negros, e aqui pra mim isso não faz sentido, é essa parte que me incomoda do mangá. Porque os Cavaleiros Negros, eles lutaram com os de Bronze e foram mortos. Não fala ali assim, eles foram somente derrotados. Não, eles foram mortos. O Seiya matou de Pegasus Negro, o Shun também, e o Shiryu matou 2 dragões, né? Aí você tem o Cavaleiro de Cisne, que é pior ainda, ele arranca um olho, sabe? Tipo, ele tá todo ferrado. Então assim, não faz sentido eles serem salvos pelo Mu se eles são mortos. Pra mim, eu nunca consegui entender isso. Ele literalmente salva 8 estrelas, sai 8 estrelas lá do Monte Fuji, e ele fala que ele salvou os de bronze, salvou os de negros, mas que ele não salvou o Ikki. Aí que tem uma questão mais interessante ainda. Se ele salvou 4 Cavaleiros de Bronze e 4 Cavaleiros Negros, cadê o Cavaleiro de Pegasus? O Pegasus Negro não aparece, porque no mangá o Seiya já estava ali como ele mesmo, sabe? Ele não é disfarçado. Os outros Cavaleiros de Bronze, os outros Cavaleiros Negros são disfarçados de bronze pelo Mu, os de prata acharem que são os de bronze. É meio uma estratégia meio meia boca, nunca fez muito sentido pra mim, mas tá lá, né? Então segue a história. Se alguém souber o que quer dizer, o que significa, como explicar isso pra mim, por favor me fala, porque eu nunca entendi muito bem, tá? Mas vamos dar seguimento aqui na história. Aí nós temos uma coisa muito interessante. Eu vou logo destacar isso de cara. Os Cavaleiros de Bronze principais, então um pouco lá os secundários, mas geralmente os principais 5, eles são extremamente superiores a um Cavaleiro de Bronze, já passaram do nível de prata. Por que eu falo isso? Vamos lá por ordem. O Seiya enfrenta 2 Cavaleiros de Prata logo de cara. Ele enfrenta o Mist de Lagarto e o Moses de Baleia Branca. Cara, o Seiya veio de uma luta tensa contra o Shiryu, que ficou muito machucado. Ficou um tempo, uma semana descansando, mas de qualquer forma ele se machucou muito. Ele ficou envenenado pelo Metal Negro, lá contra o Cavaleiro Negro. E ele leva uma surra do Ikki. Tipo, ele apanha bastante do Ikki também. Então ele teve 3 batalhas, assim, em um período de uma semana, sabe, que foram muito desgastantes para ele fisicamente. Então ele estava muito danificado já. O Seiya super apanhado. Ele luta contra o Cavaleiro de Prata e, cara, ele controla a luta. Ele leva os golpes do Mishi, só que assim, os golpes que ele leva, nenhum deles é fatal, nenhum deles é mortal. Vamos levar em consideração que a armadura dele estava um pouco mais reforçada por conta do Mu, que consertou a armadura dele. É um ponto ali que a gente tem que pôr em perspectiva, né? Ele tinha uma proteção maior já nesse momento. Então, essa proteção salvou ele dos golpes e tal, mas de qualquer forma, ele consegue evitar os golpes do Mishi, ele revida, ele se aprimora, ele tem que usar da criatividade para descobrir pontos fracos, novas técnicas. Então ele consegue desenvolver 2 novas técnicas contra o Mishi. Ele vai ficar... Cara, como é que pode? Ele é um garoto de 15 anos, ele é novíssimo, 14 anos, ele é muito novo, ele tem experiência em batalha e mais que isso, vale ressaltar que ele utiliza de novo os ensinamentos que a Marinho passa para ele. Que a Marinho treinou ele para ser um cavaleiro forte, mas treinou no conhecimento também. Isso mostra lá no primeiro volume. Então ele também tem que utilizar essa perspectiva. Ele é um dos cavaleiros mais inteligentes na questão de batalha, tá? Por mais que muita gente critique o Seiya, tem o poder do protagonismo, com certeza tem o poder do protagonismo, mas ele é um cavaleiro que se adapta muito fácil. Ele consegue ver maneiras muito eficazes de lutar contra os adversários. E isso a gente não pode tirar dele, não. É um ponto muito
muito forte que ele tem. Então ele desenvolve técnicas, ele já apanhou várias lutas e ainda consegue vencer o Cavaleiro de Prata, sabe? Meu, ele arrebenta o Mishi, arrebenta. Se você pegar friamente a luta, ele danifica uma armadura de prata com o poder dele, que teoricamente tinha que ser de bronze, ele consegue. A armadura dele quase não é danificada contra o Mishi, sabe? Ele consegue resistir bem aos golpes. Ele cai algumas vezes, mas sempre se levanta porque a proteção está um pouco acima, mas de qualquer forma, ele consegue dominar a luta facilmente. Aí entra uma luta que pra mim é um sarrafo, tá? Aí depois o Seiya vence a luta lá, tipo, ele vai embora ali. Aí tem uma luta no sarrafo, aparece o Cavaleiro de Centauro contra o Yoga. Essa luta eu não vou nem destacar. O Yoga passa o rodo. Ele é um cavaleiro de bronze, assim, ele come o Centauro na porrada. Destrói, tipo, não tem nem papas na língua. É simplesmente luta avassaladora. Oh, acabou, foi. Aí volta o Seiya, ele luta de novo, depois de todas aquelas lutas que ele já teve, e depois uma de prata, o Mishi, ele tem mais uma luta, só que dessa vez ele luta contra 2. Aí você pode falar, ah, mas ele lutou contra um só, que é o Baleia Branca primeiro. Não, ele lutava contra o Baleia Branca no front ali, no tete-a-tete, só que o Asterion de Lebre tava dando dicas pro Moses. Então, durante a batalha, quando você ia usar alguma técnica, algum golpe, alguma estratégia de batalha, o Asterion, linha a mente dele, antecipava e contava. Então ela estava lutando contra 2 sim, tá? E mesmo lutando contra 2 e contra uma pressão psicológica da Marine estar presa, o Seiya consegue matar o Moses de baleia. Tipo, ele consegue vencer o Cavaleiro de Prata de novo, de uma forma muito mais fácil do que contra o Mishi. Ele aprendeu como os Cavaleiros de Prata lutam com a força deles, como seria o nível, e ele vence mais um, cara. Só que aqui entramos numa questão muito interessante. Lembra que eu falei que nem sempre o mais forte vence? No primeiro vídeo, eu falei assim, não necessariamente o mais forte vence. Às vezes quem tem a melhor habilidade, quem tem a melhor técnica, prevalece na luta. E aqui que entra essa questão. Depois que o Moses é morto pelo Seiya, o Asterion de Lebre, ele entra na briga. Fala, agora é minha vez. Por mais que o Seiya consiga ser, de uma certa forma, mais rápido ou mais forte do que o Asterion tem uma habilidade muito roubada que é ler mentes. Ele consegue ler a mente do adversário e antecipar os golpes. Então, com isso, ele vence o Seiya. Então, o Seiya apanha e perde, ele desmaia. É a primeira derrota. Tirando, vamos supor que o Ikki desmaiou os outros 3 lá na luta, mas aqui a primeira derrota é efetiva contra um vilão mesmo, que é o Asterion. O Seiya perdeu a primeira luta, ele perdeu, ele desmaiou e podia ter morrido ali. Só que a Marine chega e fala, eu quero treinar meu discípulo para ser forte, mas não pode deixar ele morrer também, né? Já que ele perdeu a luta, agora é a minha vez, ela vai e morre na porrada do Asterion. Então ela é mais forte do que ele, muito. E o Seiya é muito mais forte do que o Cavaleiro de Prata normal. Ele vence 2 e já machucado de batalhas anteriores. Então é muito desproporcional a força que ele tem, sabe? A experiência, o cosmo que ele já possui é muito superior. Ele pode não ter a melhor técnica do mundo, que é só porrada rápida, ou ele tem o turbilhão agora, que é um golpe muito legal, tá? Mas assim, ele não tem uma técnica muito especial, mas ele compensa isso com cosmo e força. Então o Seiya já é muito superior. Aí o Yoga varreu uma porrada lá ao outro, e depois tem uma outra aparição dos outros 4 Cavaleiros de Prata, né? O Corvo, o Capela, o Cerberus e o Perseu. Aparecem esses 4. O Ikki volta lá, ele voltou do mundo dos mortos de novo, ele mói, nossa, ele passa o rodo também, ele pisoteia o Corvo, que também é um Cavaleiro de Prata fraquíssimo, ele é fraco, só que ele tem uma habilidade muito útil, tá? Eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Eu acho que ele comandar corvos, né, conseguir controlar pássaros, é uma habilidade muito interessante, ela serve para muitos propósitos, só que eu acho que para combate é horrível. A pena lá que fica, a pluma que fica pesada, mano, o golpe do corvo é muito bosta, muito idiota, não serve pra nada, sabe? É muito inútil. Ele, como fisicamente também é fraquíssimo pro nível de prata que ele tá, ele não tem força pra isso. E a única habilidade que eu acho considerável é ele comandar os corvos. Poderia ser melhor explorada no anime, mas não foi, né? Na história, mas não foi. Então o Fênix passa o rodo nele, arrebenta ele, come ele na moeda também, assim, fácil. O Ikki já é o Cavaleiro de Bronze mais forte, já é dito isso várias vezes. Então, se o Seiya está muito superior a um Cavaleiro de Prata, o Ikki está muito mais acima ainda, né? Tipo, teria que falar. Então, o Ikki come na porrada, ele vence também o Capela, o Cavaleiro de Prata de Capela, só com o golpe fantasma. Literalmente, ele derrota um Cavaleiro de Prata sem tocar nele. Ele usa o poder do Cosmo, é uma habilidade. O Ikki tem 2 habilidades muito fortes. Ele tem o golpe físico, que é o Ave Fênix, que é muito poderoso, é um golpe extremamente forte. E ele consegue vencer, ele também tem o golpe mental, ele consegue destruir a mente, os nervos do adversário, traumatizar, deixar a pessoa em estado paralítico, sabe? Tipo assim, ele danifica muito o cérebro, então ele mata o Capela com um golpe fantasma de Fênix, que é um golpe que destrói a função cerebral. Ele consegue aplicar o cosmo dele na mente do adversário. Então, ele vence o Capela sem tocar nele, cara.
que God, assim, nossa, é foda. Aí depois o Shun aparece, o Shun também, nossa, o Shun não tava nem ferido pelas batalhas também, como o Yoga assim, tava quase 100%, ele luta contra os Cerberus. Ele, nossa, também é disparado, assim, a batalha é muito fácil, o Shun vence muito facilmente os Cerberus, não tem nem, cara, não tem nem luta. Você fala, caramba gente, os de bronze, eles arrebentam, eles estão muito superiores aos de prata, como isso é possível, sabe assim? Ou, aí são as opiniões, aí eu tenho uma opinião muito formada, tá? Esses 5, principalmente os 5 de bronze fortes, né, os principais, eles tiveram treinamentos especiais para serem mais fortes, por vários motivos que eu já vou falar aqui. Mas vamos lá. Os de prata, eles podem até ser um nível mais alto dos de bronze, ser qualidade maior, só que eles não foram treinados para esse fim, né? Não teve essa especificidade. Eu vou explicar depois aqui o porquê, mas os de bronze foram treinados para serem mais fortes mesmo. E vou explicar o porquê depois. Mas os de prata não, eles foram treinados para ser de prata básico, assim, né? Depois eles quiserem desenvolver assim ou não, eles que corram atrás, mas eles são treinados para isso. Então eles são muito nível prata e os de bronze são muito acima, quase nível ouro ali, sabe? Eu não vou dizer nível ouro, porque o nível ouro é uma coisa muito além, mas eles já são muito fortes. Então o Shun some com o Cerberus, não tem luta, ele some com ele. E aí entra de novo o que eu falei mais cedo sobre às vezes o mais forte não vence, que entra a questão do Perseu. O Perseu, pra mim, ele não é um cavaleiro mais forte de prata ali. Ele tá longe de ser um cavaleiro de prata super forte. Tipo assim, ele tá. O Mist pra mim é mais forte que ele, fisicamente e Cosmo. Só que, é o que eu disse, às vezes a pessoa que tem uma habilidade melhor sobressai. O Asterion sobressaiu ao Seiya por saber conseguir ler a mente dele. E o Algol de Perseu, ele tem a técnica de petrificar o adversário. Ele tem um escudo implantado na armadura que quando ele utiliza o Cosmo dele para ativar, o escudo abre os olhos, tem o desenho de uma medusa, abre os olhos e quem olhar para aqueles olhos se transforma em pedra. Isso é roubadíssimo, sabe? É uma habilidade extremamente roubada. Então o Algol ele não é um cara muito forte fisicamente, tanto que ele não consegue ultrapassar a armadura do Shiryu em nenhum momento, sabe? Ele conseguiu fazer isso, e a própria armadura de bronze conseguiu destruir o próprio escudo, o Algol, como sendo um cavaleiro de prata, não conseguiu. E ele transforma o Shun, o Yoga em pedra e a Saori, ele transforma a Athena em pedra também, tá? No mangá mostra isso, os três são transformados em pedra e o Seiya tá desmaiado lá pelo tanto de porrada que ele levou, se jogou no abismo lá também, no precipício. Então o Shiryu se salva ali e tem uma luta muito interessante, porque o Shiryu ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é superior em tudo, menos na habilidade. O Shiryu só tem até o momento o golpe Cólera do Dragão, que é o golpe que potencializa o socão. Ele fica com um socão, super socão, sabe assim? É uma porradão de arrebentar. Só que ele só tem essa técnica, então ele não conhece uma outra que poderia utilizar. E contra o escudo da Medusa, ele não conseguia fazer frente, né? Pô, se eu olhar, viro pedra. Se eu não olhar, eu não consigo atacar. Então ele tinha uma desvantagem muito grande pela habilidade. O que salva ele ali é que o escudo do dragão protege ele, né? É um escudo super valorizado na obra que protege ele contra esse olhar da Medusa. Só que ele sabe que daquele jeito ele não consegue lutar de igual para igual, tipo, ele fica em muita desvantagem para poder desferir um golpe realmente fatal. Então ele tem que utilizar o famoso Furozóio para poder lutar contra o Algol. Mas aqui, cara, a gente vê outra disparidade nos poderes, muito grande. Antes dele se cegar, o Shiryu tenta uma tática lá para poder se vendar, tudo, e o escudo da Medusa transforma metade do corpo dele em pedra, tá? E no mangá mostra isso, metade do corpo do Shiryu vira pedra, pelo menos essa parte aqui de cima do tronco, da direita, tudo pedra, então ele só tem a parte esquerda funcional, ele não consegue mais utilizar o braço direito, não. Aí é muito foda, quando ele fura o zóio lá, fica cegão, ele tem que vencer a luta, ele solta um Cólera do Dragão, é um golpe potencializado pelo Cosmo, que ele consegue literalmente atravessar duas partes da armadura de prata. Ele atravessa o escudo da Medusa, ele atravessa o peitoral do Algol, que é teoricamente a parte mais forte da armadura, né? O peito e o tórax, ele atravessa as duas partes com um soco só e mata o Algol. Então assim, ele é muito mais forte, metade do corpo em pedra, ele consegue ser mais forte. Os cavaleiros de prata são muito nerfados, cara. Infelizmente são muito nerfados. Aí, cada um dos cavaleiros de bronze venceu algum cavaleiro, né? O Seiya venceu 2 de prata, o Ikki venceu 2 de prata e os outros 3 venceram, cada um venceu 1. Aí entramos numa parte final do Cavaleiro de Prata, que é o quê? O Seiya tá no hospital, a China chega lá, o grande mestre vê, ó, deu merda, os Cavaleiros de Prata que eu mandei não consigo resolver, vou ter que enviar de ouro. Então ele envia o Aiolia, aí o Aiolia chega lá, de leão, o Aiolia chega lá para poder resolver a parada, só que ele é um cavaleiro que de certa forma é muito justo, né? Ele é um cavaleiro justo, ele preza pela honra, então ele fala, pô, eu não vou matar o Seiya,
agora, porque você tá todo machucado, você tá 100%, se recupera primeiro, e quando estiver 100%, a gente luta e eu te mato. Eu vou te matar em condições iguais, né? O Ayuda pensa assim. Só que nisso que ele fala que não vai dar cabo do Seiya porque ele tá machucado, aparecem mais 3 cavaleiros de prata que estavam ali pra ver se o Ayuda ia cumprir a função dele. E é o de mosca, o de Hércules e o de cão de caça, né? Cão de caça não, eu sempre escolhi auxílio de cão maior. Sei lá, cão maior, tipo assim. Então assim, esses 3 cavaleiros de prata vão lá, começam a meter porrada no Seiya, que tá sem armadura, não sei o que, e tá pra matar ele, sabe? E o Ayuda lá, já que vocês vão fazer o serviço, eu também não vou fazer nada. Eis que entra a minha opinião que eu falei do outro vídeo. Lembra que eu comentei que as armaduras têm vida? Tanto que eu comentei assim, não, ela é dito, né, na obra que o Mu fala, as armaduras do Zodíaco, as armaduras de Atena, elas têm vida. Então você precisa dar sangue de cavaleiro para uma armadura se restaurar. Quando ela está morta, ela pode morrer. Então, as armaduras têm vida, e aqui é mais uma demonstração de que isso acontece. O Seiya estava sem armadura, que ele estava, não sei, já estava, mas ele estava sem armadura, estava apanhando lá por de prata, a armadura de Sagitário chega para proteger, que estava ali com ele. Então ela toma uma atitude. Muitas pessoas falam, eu já vi em vários vídeos, já vi várias pessoas comentando, de que é o espírito do Aiolos, o antigo cavaleiro de Sagitário, que está ajudando o Seiya. Cara, pra mim não é isso, tá? Aqui é uma opinião minha. Não é isso. Em nenhum momento da obra, tirando acho que 2 momentos só da obra, que são muito lá pra frente, mostra que os espíritos de alguma forma interferem, sabe? Ou cosmo, o que seja. Mas até esse momento não. A armadura de Sagitário já protegeu o Seiya antes. As armaduras de bronze já ajudaram o Seiya também. Então não tem Aiolos na outra armadura. E nesse momento também não. A armadura não é o Aiolos protegeu o Seiya. Não, a armadura decidiu protegê-lo porque ela acreditava que ele estava fazendo uma luta justa, uma causa nobre. Então ela decide proteger o Seiya. Aí o Seiya, como já era superior aos de prata, como eu já falei aqui no vídeo, que ele lutou com os outros 2 lá e venceu fácil. Fácil sim, né? Mas venceu com uma certa vantagem. Aqui ele já tinha um Cosmo mais forte, certo? Ele já era mais poderoso que o Cavaleiro de Prata. Quando juntou a armadura de ouro com ele, a armadura ela tem vida, ela tem um Cosmo. Normalmente ela utiliza o Cosmo para reforçar a resistência, para aumentar a potência da proteção da armadura. Tipo, essa é a primeira função dela. Aqui ela se junta com o Seiya e misturou os 2 Cosmos da armadura de ouro com o do Seiya. Ele ficou quase um Cavaleiro de Ouro. Ele mata os 3 de prata numa tacada só, num golpe só. Então os de prata sempre foram nerfados na obra, sempre. Você tem um ou outro assim que tem um pequeno destaque, mas sempre foi nerfado. Aqui finaliza a parte, né, dos de prata. Apareceram 7 de prata, contei certo? 3 primeiros lá, não, 4 primeiros, né? Depois apareceu os outros 4, 8 e a Marinha China, são 10. Só que a Marinha China não morre, então de 10 cavaleiros de prata, 8 morreram pelos de bronze, sabe? Muito fáceis, o Seiya matou 5, né? O Ikki 2, os 3, 1 cada um. Então assim, os de prata infelizmente nessa parte da obra foram nerfados, mas aqui eles são importantes por quê? Porque eles mostram que os de bronze são muito fortes. Não é uma surpresa eles conseguirem lutar com os cavaleiros de ouro. Porque mais tarde a gente fala, são as batalhas épicas, como é que de bronze vence de ouro? Cara, os de prata já são muito abaixo, então você vê que os de bronze são muito fortes. Agora eu vou falar um pouco por que eu acho isso. Dos 5 cavaleiros principais de bronze, eles foram treinados por pessoas que estavam contra o santuário de alguma forma. Que é onde acontece. Só para exemplificar um pouco a história aqui, né? O Saga é o cavaleiro de gêmeos que tomou o santuário lá, todo mundo conhece a história, ele vira o grande mestre. Só que assim, com o passar do tempo, ele fica 13 anos no poder, né? Com o passar do tempo que ele está lá na dominância, né? Muitas pessoas já desconfiam, principalmente o Doko e o Mu. São os 2 que eles já sabem que foi usurpado o trono lá, né? O cargo de grande mestre. Então, eles não podem interferir porque, eles não têm provas do que aconteceu. Não tem como eles mostrar, aqui, deu ruim. Eles não conseguem fazer isso assim na lata. Então, o que eles fazem? Bom, já que a gente não consegue ir de frente, porque seriam 2 cavaleiros de ouro contra o que? 9? Contra 8, né? Os que estão lá no santuário, eles não teriam como vencer. Então, vamos fazer o seguinte, já que ele está lá, vamos utilizar a nossa tática aqui para poder construir um novo exército, sabe? Uma força que possa rivalizar com o santuário. Então, o que acontece? O Camus é mostrado no episódio 0. Ele não é um cara totalmente filiado ao Saga, tá? Ele considera o santuário um lugar justo, porque ele defende os ideais lá, e o Saga, ele faz esses ideais, tá? Ele é um vilão, na teoria, e na prática também, só que, tipo assim, não existem provas de que ele comete atrocidades, existem boatos, o Aldebaran fala isso, né? Existem boatos de que ele faz maldade lá na coisa, só que não tem prova também. Então,
ninguém que é louco de, vamos falar que tudo é ruim porque estão dizendo. Então o Camus, ele conhece esses boatos, só que ele não tem provas, então ele segue o quê? A filosofia do santuário. Bom, vou continuar protegendo o que eu estou protegendo, que é a minha função aqui, minha casa, vou defender a justiça e vou treinar o melhor cavaleiro que puder. Tipo, ele é um bom mestre pro yoga. O Camus, ele é o mais fora da curva nesse sentido. Você tem o mestre do Wiki, que é o cara, esqueci o nome dele, lá da máscara, né? E Guilt, lembrei. O Guilt, você tem o Guilt, que é o que eu já falei no outro vídeo. A armadura de Fênix, pra mim, é a única que é de conhecimento geral onde ela tá. Ninguém tem capacidade de conseguir, porque a armadura é exigente em alguns pontos. Então, o Guilt, ele tem lá, ele tá na ilha, ele tentou ser um cavaleiro, pra minha opinião, ele tentou ser um cavaleiro de Fênix, não conseguiu, só que ele entendeu o que a armadura exige para poder se tornar um cavaleiro. Então, toda vez que alguém ia lá treinar com ele, para ele dar essa força, ele tinha que fazer um treinamento extremamente fora da curva. Então, ninguém resistia, só o Wiki conseguiu resistir, porque ele tinha uma determinação forte. Então, não é que ele não seguia literalmente nada do santuário, é uma armadura que estava todo mundo tentando pegar, mas ninguém conseguia, o santuário não controlava, ela estava lá. Agora, os outros três, não. Os outros três, aí tem interferência. Primeiro o Shiryu, lógico, ele é treinado pelo Doku de Libra. Então o Doku já sabia do problema do santuário. Então ele treinou um cavaleiro, que é o Shiryu, para ser algo já acima de nós. Eu preciso de gente para me ajudar a retomar o santuário. Por que eu vou treinar um cara fraco? Eu vou fazer um cara ficar mais forte. Então é padrão ele já ser mais forte do que os normais, né? O Shiryu. O Seiya é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa e o Jun também. O Seiya, ele foi treinado pela Marin. A Marinha ela estava no santuário, aí você pode pensar, mas ele está na Grécia, como ninguém viu isso? A Marinha era meio que uma espiã, ela trabalhava lá dentro do santuário, seguia os padrões também lá, só que ela não dava motivos para ninguém desconfiar dela. Ela simplesmente fazia o serviço dela, treinou o Seiya para ser mais poderoso do que o normal, porque ele acreditava que para doutrinar ele, tem que ser o caminho do bem, toda aquela parafernália toda. Então ela treinou ele para ser isso, e o Shun a mesma coisa, o mestre do Shun, que acabou de Deidalo lá de Cefeu, é a mesma pegada, é o cavaleiro de prata que não seguia a filosofia do santuário, ele não acreditava que o santuário estava seguindo caminhos corretos, então ele decidiu fazer só as escolhas dele, seguir o próprio ideal, tanto que o santuário se revoltou e falou, chega, né, você não quer mais obedecer a gente, mandou um cavaleiro de ouro lá, e aqui entra também outro detalhe, né, que eu falei, o Cefeu é um cavaleiro de prata, cara, mais um nerfado, eu acho que seria muito interessante, né, ter um pouco dele também na história, mas não teve, literalmente mandaram um cavaleiro de ouro que comeu, matou ele fácil. Você, no anime mostra lá toda uma coisa, teve que ser 2 cavaleiros de ouro, ele deu um trabalho com o Milo. No mangá não, cara, foi um só e foi assim, pelo que a Afrodite falou, cara, foi um massacre. Ele não deu chance, ele falou, eu precisava matar o cara, eu falei, mata o cara. Simples assim, sabe? Então não teve disputa. O nível entre prata e ouro é muito discrepante, é muito grande. Os cavaleiros de bronze estão acima dos de prata, mas muito longe dos de ouro, tá? E isso vai ser mais explorado mais pra frente. Então, toda essa coisa que eu falei dos mestres é tudo importante, porque eles treinaram os cavaleiros de bronze já para serem mais fortes. Eles não estão ali, a gente só é forte porque a gente é protagonista. Até certo momento tem isso mesmo, mas no geral, eles foram treinados para serem mais fortes que um cavaleiro de bronze normal. Eles já ultrapassaram os de prata muito tempo, muito tempo. Então, o nível deles não é uma surpresa, pelo menos para mim não é uma surpresa eles chegarem nos cavaleiros de ouro e ter uma certa competência, sabe? Eles conseguirem dar um certo combate. Pra mim, quando chegar nos de ouro que eu vou falar, vai mostrar um pouco mais a minha opinião sobre. Os de ouro são muito mais fortes, mas eu vou explicar a questão das técnicas também. E também tem a ajuda externa, né? Mas na parte prática aqui, os de prata foram pra mostrar isso. Ó, gente, os de bronze são fortes, eles venceram facilmente lá os cavaleiros, muito fácil. E eles vencem fácil também o cavaleiro de prata. Só que é o que eu falei lá que eu acho muito importante, tá? Os 2 pontos que eu vou relevar nesse vídeo, gente. A armadura tem vida, elas tomam decisões, isso aqui, ó, não esqueçam. Não é questão de alma pra mim. Não é que a alma de um tá ajudando o outro. Não. A armadura tá escolhendo defender e as habilidades, tá? As técnicas, elas são extremamente importantes. Você pode ter um cosmo muito forte, você pode ter um corpo físico muito forte e esse cosmo ampliar esse corpo físico, como o Shiryu faz lá na luta contra o Perseu. Só que se você não tiver uma técnica capaz de sobressair, se você tiver uma técnica superior ou diferenciada, você pode vencer a luta sim, sendo mais fraco, tá? Isso vai acontecer muito na obra. Temos a primeira derrota no Cavaleiro de Bronze, que é o Seiya perdendo. Então, são coisas que vão se repetir mais pra frente em alguns momentos, que isso é raro, tá? Não é fácil esses Cavaleiros de Bronze perderem as lutas, não. Então, vamos conversando sobre. E aqui é onde finaliza a saga do de prata, tá? E com isso eu vou ter finalizando meu vídeo. O próximo, vou falar mais do de ouro, vai começar uma das sagas mais queridas pelos fãs.
é a minha segunda favorita, não é a minha favorita é Poseidon, mas eu explico por que depois. Então, vou finalizando aqui, tá? Cavaleiros de Prata, explicadinho, pelo menos eu acho que eu pus minha opinião legal. Se você discorda de mim, se você concorda, quiser falar sobre, passa a sua opinião, vamos conversar, que é muito legal falar sobre isso, cara, eu gosto. E vê se concorda com a minha teoria lá do nível dos Cavaleiros de Bronze, né? Que pra mim eles são muito superiores aos de Prata, assim, muito disparado, tá? Chega nem dá cheiro. Mas com isso que eu vou ficando, tá? Eu vou desejando a todos uma semana maravilhosa. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!